Eu vou usar a NVI. Na hora de espelhar, se tiver isso, a NVI é melhorzinho, então vou usar a partir de hoje. A NVI vai dizer assim, Gálatas capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Assim tá lá. Isso. Pois Cristo vive em mim. Queridos, Jéssica ainda estava em São Luís. Bota o Benjamin para sentar aí, bota. Ela me perguntou qual seria o tema da mensagem, né? E aí eu mandei para ela, crucificados com Cristo. Nossa vibe de ceia. Gálatas capítulo 2, verso 20. Me parece um dos versículos mais difíceis de viver da Bíblia. Mais difíceis. Porque se você entender o que Paulo está querendo dizer com o que ele diz, você vai ver que não é tão fácil o que ele está falando. Fui crucificado com Cristo. Por que eu quero abordar esse tema com você hoje? A gente tem uma falsa maneira de pensar da seguinte forma. A gente tem a ilusão de que Jesus foi crucificado e isso está suficiente, isso está bom. Quando na verdade não é isso que a Bíblia ensina pra gente. Nós temos a gente chama de teologia escapista. É como se a gente dissesse assim: que bom que Jesus morreu, porque eu não preciso morrer mais naquela cruz. Nossa, glória a Deus porque Ele mandou Jesus. E como Ele mandou Jesus, eu não preciso mais ser crucificado. Concorda que a gente pensa assim? Só que se você ler a palavra de Deus, não é isso que está escrito para a gente. A Bíblia não diz que basta Jesus ser crucificado e acabou. E eu queria pensar com você sobre isso. A gente tem mania de pensar que a cruz foi apenas ontem para Cristo. Cristo morreu na cruz. Só que eu queria te mostrar que na verdade a cruz não é só para Cristo. A cruz também é para mim e para você. A cruz não é só para Jesus. A cruz também é para mim e para você. Filipenses capítulo 1, verso 27. Olha que texto interessante. Filipenses capítulo 1, verso 27. Nós vamos ler do 27 até o 30. Vamos lá. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá e vos veja, quer apenas ouça a respeito da minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem, de forma alguma, deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Agora olha o 29 como é interessante. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Você entendeu? 29 vai dizer: pois a vocês
foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. O 27, ele vai começar dizendo: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Ou seja, não importa se tem pandemia, não importa se tem emprego, desemprego, estudo, não tem estudo, trabalho, não tem trabalho. O que Paulo está aconselhando a igreja de Filipenses? Seja um cidadão que aponte para Cristo. É o conselho de Paulo, é a palavra de Paulo para a igreja. Não importa o que aconteça, aponte para Cristo. E aí o 29 me chama a atenção. O 29 mexeu muito comigo quando eu li. O 29 vai dizer: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo. Quer dizer que crer em Cristo não é uma obrigação. Crer em Cristo é um privilégio. Então, se você crê em Cristo hoje, você não é obrigado a crer. Você é privilegiado porque crê. Só que isso é um lado da moeda. Qual é o outro lado do Evangelho de Cristo? Se crer é um verbo que a gente conjuga de um lado, sofrer é o verbo que a gente conjuga do outro lado. E aí Paulo diz, mas também de sofrer por Ele. Ele quem? Cristo. O Evangelho é de Cristo, a morte é de Cristo, o sacrifício é de Cristo, a mesa é de Cristo, a palavra é de Cristo, o crer é em Cristo e o sofrer é por Cristo. Agora vamos olhar para... A gente olhou para o texto, agora olha para dentro de você. Olha para a sua rotina, olha para a sua semana de trabalho, olha para o seu serviço, olha para os seus relacionamentos. E essa pergunta o Paul Off fez com uma plateia de jovens. Quanto custa a você ser um cristão? Quanto custa a você crer em Cristo e sofrer por Cristo? Porque se você me disser assim, pastor, eu não sofro nadinha, eu tenho medo de qual Cristo você está crendo. Se não te custa nada seguir a Cristo, eu estou preocupado com qual Cristo você está seguindo. Porque existe um custo, gente. Alguma porta é fechada, alguma mesa é excluída, alguma coisa acontece em nós, algum contrato não é fechado, alguma amizade é desfeita, algum compromisso não é cumprido, alguma coisa acontece para quem sofre por Cristo. Você conhece o tanto que Paulo sofreu por Cristo. Nós estamos acostumados a crer. Show de bola. Mas nós não estamos acostumados a sofrer. E isso é muito complicado, porque a gente está acostumado a vir um domingo para o culto. A gente está acostumado a cantar 3, 4 canções. A gente está acostumado a ir quinta para o GC. A gente está acostumado a vir quarta-feira agora para o turno de oração. Mas a gente não está ainda acostumado a sofrer por Cristo. Ah, pastor, o negócio de sofrer é só lá na China. Ah, sofrer é só na época de Paulo. Não, gente, sofrer é para hoje. Quanto custa para nós crermos em Jesus? Qual é o custo? Quanto nós padecemos? Quanto nós sofremos por seguir a Cristo? O primeiro nível é crer. O segundo nível é viver de acordo com o que se crê. O primeiro nível é aceitar pela fé. O segundo nível é viver de acordo com essa fé que a gente aceitou. Crer em Cristo e sofrer por Cristo. Queridos, a cruz não é só um lugar onde eu recebi o meu benefício, mas também é o lugar onde eu me entrego como sacrifício.
Olha como isso é interessante. A cruz não é só um lugar onde eu recebi benefício. Aqui eu recebi perdão, aqui eu recebi purificação, salvação, justificação. Tudo eu recebi aqui na cruz. Bom, não é? Mas também é um lugar onde eu me entrego como sacrifício. Nós precisamos entender que não é só Jesus que foi para a cruz. Nós também temos que ir para a cruz. Nós também somos chamados para sofrer como Cristo sofreu. A verdade é que a gente quer triunfar como Cristo triunfou, vencer como Ele venceu, ser ungido como Ele foi ungido, mas a gente não quer sofrer como Ele sofreu, ser perseguido como Ele foi perseguido, ser injustiçado como Ele foi injustiçado, difamado como Ele foi difamado. E quando começa a acontecer isso com a gente fala assim: ai Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Não está nada de errado. É que dentro do pacote de ser cristão que você aceitou um dia, já estava incluso. E não era com letrinha pequena no contrato no final. Uma das cláusulas do ser cristão está lá. Quer ser cristão? Cláusula 2, a linha 1. Sofrer pelo meu nome. Já estava lá, grandão. É que a gente gostou. Quando apareceu a parte do perdão, a gente gostou dessa parte. Da misericórdia, do vício que Ele arrancou da gente, do casamento que Ele deu, do trabalho novo. A gente gostou dessa parte. Aí quando você virou a página assim do contrato, você viu assim: sofrimento. Você falou assim: não, Jesus, isso não. Essa parte não, Jesus. Está tudo lá escrito. Eu olho para um culto desse como o nosso, e o que eu fico pensando? O culto de ceia é dia de lembrar que não é só Jesus que precisou ser crucificado. O culto de ceia é dia de lembrar que eu preciso ser crucificado. O culto de ceia é para lembrar que Cristo foi para a cruz. Beleza, está correto. Ele foi Ele quem falou: fazer isso em memória de mim. Beleza. Só que o culto de ceia também é para a gente lembrar que assim como o nosso mestre foi crucificado, nós também precisamos ser. Como Cristo subiu como cordeiro mudo ao matador, nós também precisamos ser. Abre comigo Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas 9, 23. Lucas 9, do 23 ao 26, vai dizer assim, ó. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Deixa eu te mostrar algumas coisas nesse texto que são interessantes. Vamos lá, primeiro ponto. Para quem é o convite de Jesus? Deixa lá o 23. Isso. Bota o 23. Jesus está falando com quem, gente, no texto? Responde, gente, pelo amor de Deus. Para todos. O convite de Jesus é para? Agora, todos ou alguns dentre todos? É todo geralzão? Tudo, todos, todo mundo?
ou uma parte desses todos? O convite é para todos. Jesus dizia a todos. Agora, o que é que ele dizia para todos? Se alguém quiser. Ou seja, no final das contas, não são todos que vão vir. É uma parte de todos que ouviram. Qual é o nome dessa parte? Quem quis. Todo mundo ouviu. Show. Mas digamos aqui, ó, só esse pedacinho aqui quer. Então todos ouviram. Mas só essa galerinha que quer de verdade. Olha como isso é interessante. O convite é para todos. Todos que querem. Agora querem o quê? Seguir Jesus. Tem que fazer 3 coisas. Primeira delas, negue-se a si mesmo. Gente, como é incompatível alguém que não quer negar a si mesmo e quer seguir Jesus. É aquela história do santo que não bate. Eu gosto de cervejinha, mas quero seguir Jesus. Eu gosto de baladinha, mas eu quero seguir Jesus. Eu acredito em signo, mas eu quero seguir Jesus. É gente que não está disposta a negar a si mesmo. Ele não botou ele de canto para colocar Cristo no centro. Não negou a si mesmo. Agora, olha o segundo ponto que Jesus fala. Gente, olha que isso é interessante demais. Tome, a NVI é muito bacana. Tome diariamente a sua cruz. Se esse versículo fosse colocado em prática literalmente, você deveria ver todo cristão carregando uma cruz como essa, por exemplo. É claro que a aplicação desse texto não é literal, mas algumas traduções falam assim: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, não é assim? A NVI colocou: tome diariamente a sua cruz. Ou seja, você dorme em cima da sua cruz. Quando você levanta para ir para o banheiro, você vai para o banheiro com a sua cruz. Quando você sai do quarto para sentar à mesa para tomar café, você toma café com a sua cruz. Você sai de casa para trabalhar com a sua cruz. Você volta para casa para almoçar com a sua cruz. Por quê? Porque você está crucificado nela, cristão. É só por isso. Quando você consegue fazer isso, aí vem o último passo: e siga-me. E siga-me. Não existe cristianismo sem cruz. Qual que é a sua religião? Eu sou cristão. Cadê a sua cruz? Como assim? Que cruz? Cadê sua cruz? Não, lá na minha igreja tem uma cruz. Eu não preciso mais carregar minha cruz. Não? Quem disse? Cadê sua cruz? A cruz é para o cristão o que a habilitação é para o motorista. Onde você for, você tem que estar com o seu documento. Aonde você for, você tem que estar com a sua cruz. Quando é que a gente pega? Quando a gente está sem cruz. Quando é que a gente pisa na bola? Quando a gente insiste em deixar a cruz. Só dá uma aliviada assim, deixa só eu sozinho, só um pouquinho. E aí você vai tomar banho sem cruz. E aí você peca sem cruz no banheiro. E aí você liga o celular sem cruz. E você começa a ver foto de gente que não está crucificada. E aí você vai conversar com gente que não é crucificada. Por quê? Porque você desceu da cruz. Jesus desceu da cruz, gente. E ele podia ter descido? Podia.
E a oferta foi tentadora. Se tu descer, eu acredito. Acima de um A, não. Meu lugar é crucificado. Aí a gente desce da cruz de vez em quando. Um Cristo crucificado não é Senhor de discípulos sem cruz. Guarda essa no seu coração, por favor. Um Cristo crucificado não é Senhor de discípulos sem cruz. Faz tempo que eu não ouço mensagem de cruz, ó. A gente ouve mensagem de tudo. Vai no YouTube pra você ver, coloca pregação, coloca esse escudo de igreja online que é transmitido. Faz tempo que a gente não vê mensagem de cruz. Mas um Cristo crucificado não é Senhor de discípulos sem cruz. Foi Jesus que falou: tome a sua cruz e me siga. Cadê a sua cruz? E a cruz não vale assim, a minha cruz é minha sogra, viu? Não, não é. Minha sogra é minha cruz, não é. Não, minha sogra é minha mulher, não, só é meu marido. Não é, não. Não é isso. Não, minha cruz é meu patrão. Não. Não, minha cruz é minha mãe. Pastor, porque tu não conhece minha mãe? Minha mãe. Minha mãe é uma cruz. Não, não é. Isso não é cruz. Eu trouxe um videozinho. Você vai colocar o vídeo? Deixa eu te mostrar um negócio interessante sobre a cruz. Pode cortar o fundo. Olha esse vídeo como é que é interessante. Sou livre para fazer o que bem entendo com minha cruz. Um homem julgava sua cruz muito pesada. Fazia a jornada da vida entre os demais, carregando de má vontade os próprios problemas. Pensou muito em como amenizar o fardo e um dia descobriu que podia serrar um pedaço da sua cruz. Isso o satisfez por certo tempo, até que de novo decidiu: por que não facilitar a minha vida? Sou livre para fazer o que bem entendo com minha cruz. E, ligando a intenção ao ato, serrou mais um pedaço. Os anos passaram e muitos pedaços foram sendo cortados. Por fim, o homem levava uma minúscula cruz. Chegando ao termo da viagem, pararam todos à margem de uma vala. No lado de lá, apareceu um anjo que deu boas-vindas a todos e instruiu: deponham suas cruzes sobre a vala. É a medida exata para servir de ponte para cá, mas cada um só pode atravessar pela própria cruz. O cortador de cruz olhou a largura da vala, comparou com sua pequena cruz e olhou para o anjo. Mas esse lhe disse: é uma pena. Você deve voltar e juntar todos os pedaços serrados, emendá-los e trazer a sua cruz inteira a seu termo. Sua cruz pode parecer pesada,
mas esse peso não é igual e nem acima de sua capacidade. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Tá bom, tirei. Já entendeu essa historinha? Você entendeu por que você precisa de uma cruz? Fique em pé comigo. Pastor, se a cruz não é minha sogra, se a cruz não é minha mulher, não é meu marido, se a cruz não é meu patrão, o que é a minha cruz? O que é a minha cruz? Por que eu preciso da cruz? Tem um texto de Paulo, ele vai dizer assim, Gálatas 6:11, só acompanha a leitura aí. Gálatas capítulo 6, verso 11. Vejam com que letras grandes estou escrevendo do meu próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem, agem de modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz. O que Paulo está dizendo? Tem gente cobrando um ritual externo. Para quê? Só para não ser perseguido por causa da cruz. Quem fala muito da aparência, quem cuida muito da vida do outro, sua roupa, seu cabelo, olha isso. Quem fala muito de você que faltou no culto, quem fala muito de fora, tá só querendo tirar o seu para não ser perseguido por causa da cruz. Paulo continua: nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de gloriarem no corpo de vocês. Agora olha o 14 que Paulo vai dizer: quanto a mim, eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Nossa, velho, que texto forte. Paulo não se orgulha de quantas pessoas ele curou. Paulo não se orgulha de quantas viagens ele fez. Paulo não se orgulha das revelações que ele viu. Nada disso. Gente, olha quem era Paulo. Paulo era um cara que, onde ele passava, a sombra dele curava. Tu sabe o que é isso, nego? Não, tu não sabe o que é isso. A gente nunca viu isso. Mas o cara tinha tanto poder, tanta unção, tanta autoridade, que a sombra dele, a sombra, onde a sombra passava, curava a gente. Tá maluco, gente? Aí esse cara diz assim, ó: a minha sombra é considerada, me respeita. É isso que ele fala no texto? Vou me orgulhar de uma coisa: da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Será que é só Jesus que é para ser crucificado, gente? Bota o verso 17 agora. Olha como é que Paulo encerra. Sem mais, que ninguém me perturbe. Traduzindo para o maranhense: me larga de mão, deixa eu quieto. Por que ele vai dizer isso? O que ele vai dizer? Pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Nós cantamos, né? Coloque suas marcas em mim. Nem sabia que você ia cantar essa música. Vocês nem sabiam que esse texto estava no sermão. Cadê suas marcas, fofo? Cadê as suas marcas? Ou
você ou nós somos cristãos por conveniência. Cadê as marcas de Cristo no seu Instagram? Cadê as marcas de Cristo no seu e-mail? Cadê as marcas de Cristo na sua Bíblia? Cadê as marcas de Cristo na maneira que você fala? Cadê as marcas de Cristo na maneira que você se veste? Cadê as marcas? Cadê as marcas? Cadê as marcas, minha gente? Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo. Vou te explicar por que a gente precisa da cruz. Esses dias eu estava orando e uma das coisas principais que a gente precisa da cruz é em oração. Deixa eu te mostrar o porquê que a gente precisa da cruz e ser crucificado. Nós temos uma mania de falar mal dos outros. Isso até é meio que involuntário nosso. De vez em quando a gente se pega falando mal de alguém. Só que falar mal de alguém retém a unção de Deus. Falar mal de alguém, fofocar sobre algo, nunca agradou a Deus. Então tem coisa que eu não posso compartilhar nem com Keliane, porque tem coisa que Keliane não vai saber ouvir e processar bem. Tem coisa que você não tem que falar nem para mim, porque se você falar algo para mim, pode ser que mude a minha maneira de te enxergar ou a resposta que eu possa te dar. Agora tem um lugar que você pode falar tudo que não vai dar nada. Aonde é esse lugar? É aqui. Em oração na cruz. Gente, tinha um costume antigo das mães colocarem a foto de um filho dentro da Bíblia para orar pelo filho. Lembra disso? Já viram isso? O certo, eu entendo porque que aquela mãe fazia isso, mas o certo não é a foto dentro da Bíblia. O certo é trazer o filho para a cruz. O certo é você pegar o seu coração e trazer para a cruz. Gente, não tem como a gente orar e não passar pela cruz. Lembra daquela mensagem do Poema do Show que a gente viu? Qual é o primeiro lugar que a gente passa em oração? No tabernáculo. Não. O primeiro objeto, o lugar é o ato. Mas o primeiro objeto que a gente encontra? O altar do sacrifício. E o que é o altar do sacrifício no Antigo Testamento? É o lugar onde morria o cordeiro, correto? E no Novo Testamento, onde é que morria o cordeiro? Você está começando a entender o porquê que a gente precisa passar pela cruz e viver como crucificado? Todo orgulhoso precisa passar pela cruz. Todo desonesto precisa passar pela cruz. Todo viciado precisa passar pela cruz. Todo nervoso precisa passar pela cruz. Todo cristão precisa passar pela cruz. O nosso começo de vida de oração é passando pela cruz. Como é que eu tenho noção de arrependimento? Passando pela cruz. Vamos voltar para a cruz. E não é uma tatuagem de cruz que resolve. Não. Conheço gente que tem tatuagem de cruz, mas vive que nem um diabrado. Não adianta. Que bom que a gente tem esse culto, para que você lembre que você precisa passar pela cruz. Tinha uma música linda do PG que eu vi ele cantando uma vez. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparastes para mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz e me envergonhar. Vou passar pela cruz e dela viver. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue